Sabe o que acontece quando o suposto aliado do seu inimigo se torna, na verdade, o seu maior pesadelo? Pois é, lá em Brasília, o governo parece que está descobrindo a resposta e da pior maneira possível. É isso. A frase que resume tudo. Fontes lá dentro do Palácio do Planalto estão descrevendo o clima no governo Lula exatamente assim. Não é só preocupação, não, é pânico. Um medo que tem nome, sobrenome e uma caneta na mão para assinar uma delação. E aqui começa o quebra-cabeça, né? A grande contradição que está tirando o sono de muita gente. Um cara que, em tese, era ligado à oposição, de repente vira a maior ameaça para o governo. À primeira vista, não faz o menor sentido. Mas olha, quando a gente começa a juntar as peças, o verdadeiro jogo de poder e, claro, de dinheiro em Brasília começa a aparecer. Para a gente conseguir entender essa tempestade toda, primeiro a gente precisa conhecer os jogadores. Estes são os personagens que podem, literalmente, virar o tabuleiro político de cabeça para baixo. No centro de tudo, basicamente três nomes. Fabiano Zettel, que é o homem-bomba prestes a ser detonado, Daniel Vorcaro, o suposto cérebro financeiro por trás da operação, e Augusto Guga Lima, a tal da misteriosa conexão baiana do esquema. E é aqui que a ironia fica assim escancarada. Se a gente for seguir a lógica política, o governo deveria estar com medo era do Guga Lima, o cara ligado ao PT da Bahia. Mas não, o pavor mesmo, o terror, é de Fabiano Zettel, o doador de campanha de Bolsonaro. E por quê? Porque o segredo aqui não está na camisa do time que o cara veste, mas na função que ele tinha no jogo. A coisa tá tão feia que, nos bastidores, o pessoal tá usando até uma analogia médica para descrever a situação do governo. E olha, o diagnóstico é de deixar qualquer um assustado. O nome da doença é septicemia. É basicamente quando uma infecção se espalha de um jeito tão violento que o corpo todo entra em colapso. Sem um antibiótico certeiro e rápido, é falência dos órgãos. É praticamente uma sentença de morte. E essa é a imagem que está circulando por lá. O governo é o paciente com essa infecção generalizada. Só que ninguém, absolutamente ninguém, consegue achar o remédio. É um diagnóstico de impotência total. A doença está aí e não há o que fazer. E o pior de tudo é que essa impotência é admitida dentro do próprio palácio. Fontes do governo simplesmente confirmam. Não existe plano, não existe estratégia de defesa. A única certeza que eles têm é que o baque vai ser forte e é inevitável. Ok, se o governo está doente e sem remédio, qual é a verdadeira origem dessa infecção toda? Agora a gente vai direto no coração do escândalo. Tá aqui o ponto-chave. As doações de Zettel para a campanha do Bolsonaro, pura distração. A verdadeira importância dele, o motivo de todo esse terror, é que ele era o cara que executava os pagamentos. Ele era, no popular, o boca de caixa da operação. E a mecânica do negócio era de uma simplicidade que chega a ser assustadora. Vorcaro dava a ordem, Zettel pagava. Simples assim. E a lista de quem recebia? Bom, aí é que mora o perigo. As suspeitas são de que essa lista ignorava completamente as cores dos partidos. O dinheiro, ao que tudo indica, irrigou o sistema todo. Então, o ponto central é esse. Os registros do Zettel, as planilhas, os comprovantes, tudo isso pode implicar qualquer um, de qualquer partido. Ele não era um operador político, ele era um operador financeiro. E como a gente bem sabe, dinheiro não tem ideologia. Mas aí fica a pergunta, se a bomba pode explodir no colo de todo mundo, por que o pânico está tão concentrado no governo? Simples, porque na política a conta da destruição nunca, jamais, é dividida por igual. E o relógio não para. A delação está sendo negociada agora. Vazamentos são dados como certos. E as eleições municipais estão logo ali, batendo na porta. É a receita da tempestade perfeita se formando bem em cima de Brasília. E para entender por que o governo atual é o mais vulnerável, é só a gente olhar para o passado recente. Lembra da Lava Jato? Ela também atingiu um monte de partidos, mas quem pagou a conta política mais salgada, de longe, foi o governo da época. A história, meus amigos, tem um jeito bem cínico de se repetir. Essa é a lógica fria e cruel da política. Não importa se a lista de nomes que vai vazar tem gente de A a Z. Para a opinião pública, a responsabilidade, a mancha da corrupção, sempre vai colar com mais força em quem está sentado na cadeira principal. A lição, no fim das contas, é uma só e é bem clara. Num escândalo de corrupção, a conta sempre chega. E ela tem um destinatário preferencial, que é o governo que está no poder. É sempre ele que segura o maior rojão. A delação do Zettel promete ser um terremoto sem um epicentro político definido, um que vai atingir vários lados ao mesmo tempo.
A pergunta que fica no ar e que vai definir os próximos meses em Brasília é bem direta. Quando a poeira baixar, quem vai estar de pé e quem vai estar soterrado nos escombros?